Na semana passada, a gente já esclareceu aí algumas dúvidas aos eleitores sobre as eleições de 2010. E hoje vai ter muito mais. Está na hora da gente cuidar do nosso Brasil. Olha só, recebo aqui mais uma vez o Carlos Eduardo Lula, ele que é especialista em direito eleitoral. Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Tudo bem, eu é que agradeço. Olha só, hoje a gente quer falar um pouco mais sobre as eleições, né? Passar para o público aí informações e dúvidas pertinentes, né? Já que a eleição está chegando, falta apenas algumas semanas, alguns dias para o dia 3 de outubro, então é bom o pessoal aqui se antenar com a gente. Eu quero saber, Carlos Eduardo, o que a gente pode falar quanto à questão dos candidatos. A gente vê que existem muitos candidatos, todos, né? Estão aí fomentando durante o programa eleitoral. Existe algum critério para se candidatar ou qualquer pessoa está apta a ser um candidato? Existe. A Constituição ela prevê duas situações, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Para eu poder ser candidato, eu tenho de preencher essas condições, que é, por exemplo, estar afiliado a um partido político, ter domicílio eleitoral onde eu quero me candidatar, ter idade mínima, por exemplo, se eu quiser ser governador do estado, eu tenho de ter no mínimo 35 anos para me candidatar. E, além disso, não incidir em nenhuma causa de inelegibilidade, que é a grande polêmica da eleição desse ano, que é o que a gente chama de lei ficha limpa. Né? Olha só, eu não posso incidir em nenhum problema dessa natureza para poder me candidatar, para poder ser candidato. Olha só, existe também, a gente observa muito nesses programas, que existem certos personagens, né? Chega até a ser cômico a gente assistir. Existe alguma regulamentação quanto a isso? Ou, de fato, o conteúdo que será exposto durante esse programa eleitoral fica por conta do candidato? O conteúdo ele fica por conta do candidato. O que ele não pode, na verdade, é ofender a nação brasileira. Isso não é permitido pela legislação. Ele não poderia fazer uma propaganda com galhofas sobre o Brasil. E nem ofender outro candidato. Fora disso, tudo é permitido. Então, a gente tem aí alguém que se fantasia de super-herói, outro que se fantasia de algum personagem, tudo no intuito de tentar conquistar o voto do eleitor. Olha só, gente, porque aí as atenções vão para todos os lugares, menos para a proposta deste candidato. Você acha que isso é válido, a gente tentar democratizar aí esse conteúdo e, de repente, ficar um pouco em aberto a questão da credibilidade? Na verdade, o eleitor sabe, ele reconhece. Dificilmente um candidato desse, ele consegue se eleger. Há, inclusive, um movimento na internet que ganhou vida e chamou hoje o fichatosca.com, que junto com o Ficha Limpa, que trata dos candidatos que são ficha limpa, é um site que acaba trazendo esses vídeos com problemas, com galhofas. Em geral, esses candidatos não são eleitos. Fica mais como, quando eles são eleitos como um voto de protesto. É só a gente lembrar que em São Paulo já se elegeu um macaco. Né? Nossa, em eleições passadas. Aqueles votos que foram nulos, na verdade, mas eles seriam por si só suficientes para eleger Macaco Tião deputado em São Paulo. Olha só que absurdo, viu? Os eleitores aí têm que ficar atentos e, por favor, não dá vez para essas pessoas que brincam, enfim, que não têm propostas concretas e nem têm, de fato, altivez para estar aí levando um mandato a sério. Agora vamos falar quanto à questão do tempo. O horário eleitoral, ele tem aí uma divisão que não é igual para todos. Por que acontece isso, Lula? Fundamentalmente, se divide o tempo em razão das coligações. Se eu tenho um grande número de partidos na minha coligação, eu terei mais tempo. Isso é proporcional ao número de representantes na Câmara dos Deputados. Esse é um problema muito sério, porque isso desiguala. Imaginem, os pequenos partidos, eles nunca vão poder crescer, porque eles nunca terão muito tempo de exposição na televisão. Isso é um dos temas problemáticos do Congresso, que entra ano, sai ano, é debatido, mas nunca se consegue ter um consenso mínimo para ser alterado. A proposta básica que está lá é tentar dividir o tempo igualmente para todos os candidatos. Claro, até porque dessa forma nunca vai ser uma competição, digamos que igualitária entre eles, né? Exatamente, não há paridade de armas. É verdade. Né? E isso é complicado, é isso que o brasileiro não quer. Agora eu quero falar quanto à questão do voto. Essa eleição agora, 2010, nós vamos ter para presidente, governador, deputado estadual, federal e senadores. Na hora de votar, é um voto para cada um, mas há uma distinção, né? Existem alguns cargos em que
você vai dar mais de um voto. Exatamente, isso é importante. As pesquisas têm apontado que o eleitor ainda não sabe o número dos seus candidatos, então é importante, são muitos números. Quem não conseguir se lembrar, faça a sua cola para levar no dia da votação. Isso é permitido, Isso né? é permitido, não tem problema nenhum. A Justiça Eleitoral, inclusive, distribui santinhos em branco para a pessoa preencher com os números. E, além disso, para senador, você vai dar 2 votos nessa eleição. Esse São é o único 2 cargo, vagas a preencher. É o único cargo que seria, no caso, 2 vagas. É o né? único caso em que você dá 2 votos. Olha só. E aí, quanto à questão de partido ou candidato, o eleitor, ele precisa estar atento a quê? Na hora que ele vota, ele tem que votar pensando no partido ou ele tem que votar exclusivamente pensando naquele candidato? Isso é importante no Brasil, porque a gente tem um sistema que é único no mundo. A gente tem um sistema proporcional, mas em que a gente dá mais valor ao partido, mas ao mesmo tempo o eleitor não se preocupa tanto com o partido na hora de votar, porque ele vota no candidato. Se a gente pensar no modelo europeu, de onde a gente copia nosso sistema eleitoral, lá não se faz propaganda do deputado individualmente, se faz propaganda do partido político. O partido encaminha essas listas com o nome dos deputados, que seriam eleitos. Dessa forma, acaba que o eleitor no Brasil pensa mais no candidato do que no partido político em si. Mas se ele quiser, ele não sentir a vontade em votar em nenhum candidato, ele pode, nas eleições para deputado, votar só na legenda. Se ele digita apenas os 2 primeiros números, ele vota para o partido, aquele voto é computado para a somatória geral, mas não vai para nenhum candidato especificamente. Olha só, isso é pouco divulgado, né? Agora eu quero falar sobre a questão das promessas. A gente vê que esse momento da propaganda política, cada um faz a promessa que quer. E nós, eleitores, como é que nós podemos, depois que você votou, que aquele seu candidato ele foi eleito, como é que você pode cobrar aquela promessa? Não só a pressão social, mas existe alguma regulamentação jurídica, onde eu posso dizer assim, olha, ele afirmou isso no ar, a gente tem isso registrado, ele fez essa promessa e agora ele não cumpriu. Como é que eu posso fazer para pressioná-lo e que de fato essa promessa seja uma realidade? Isso é importante, Carol. Na última reforma eleitoral que se teve, se colocou a obrigação dos candidatos do Poder Executivo, não os do Poder Legislativo, mas os do Poder Executivo, eles são obrigados, junto com o pedido de registro, a assentar na Justiça Eleitoral quais são suas propostas. Eventualmente, se ele descumpre essas propostas, uma tese jurídica que a gente vai debater nos próximos anos é qual seria a consequência jurídica disso. Já a gente dizendo que ele pode, inclusive, perder o mandato. Olha só. Então, vai ser uma disputa. Agora que começa essa discussão, de fato, a gente se ressentia dessa necessidade de dar força jurídica às propostas que o candidato faz. Às vezes ele ia em cartório, registrava, dizendo, olha, eu vou construir um hospital, vou trazer um avião, vou construir 100 escolas. Nossa, aí a imaginação vai longe. A imaginação é fértil, fica até uma briga de número. Eu vou construir 100, não, eu vou construir 200. Ou seja, não, eu vou construir 500. Quando a gente sabe que isso não é factível. Agora, o candidato se obriga, né? E tem que ter mais cuidado ao elaborar o seu plano de governo, suas propostas governamentais. Que bom. Então, mais um motivo aí para os eleitores que estão nos assistindo ficarem atentos e observarem bastante para ver se essas propostas podem ser concretas. Porque isso é importante a gente avaliar. E mais uma vez a gente lembrar, por favor, eleitores, tenham memória, observem seus candidatos, avaliem, reavaliem, junte aí os seus amigos, a família, vamos debater um pouco sobre o assunto, porque eu acho que vale a pena. Esse é o momento da gente cuidar do nosso Brasil e é por isso que o Antenado faz questão de bater esse papo aqui e esclarecer muitas dúvidas para você. Mais uma vez, Carlos Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Ele que é especialista em direito eleitoral, já está aqui a segunda semana nos tirando as dúvidas, enfim, passando um pouco de seu conhecimento e eu quero agradecer demais para você, tá bom? Eu que agradeço. E olha, semana que vem a gente vai continuar o nosso Brasil aqui no nosso Antenado e eu peço para que todos os telespectadores, agora chegou a vez de você aí de casa mandar sua pergunta. A gente só vai responder questões que você mandar pra gente. Tá em dúvida, não sabe, enfim, você tá meio perdido, não sabe onde buscar informação, pois o Antenado vai passar para você. Você pode mandar um e-mail para antenado@sistemadifusora.com.br e a gente vai esclarecer aqui ao vivo, no ar, todas as suas questões, tá bom? Chegou a hora de cuidar do nosso Brasil, viu, gente? Aproveita a oportunidade.